Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News chegando na tela da NTV. Rodovia sofre com estragos após ser utilizada como rota alternativa. Na BR-365, problemas em 2 trechos com risco de desabamento e encosta e também de afundamento de pista. Vamos mostrar como está a movimentação da Folia do Carnaval em Patos de Minas. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Criança morre em acidente de trânsito e outras 3 pessoas ficam feridas. Piloto de parapente morre após cair durante voo. Discussão entre familiares termina com esfaqueamento em Patos de Minas. Polícia investiga caso de criança internada com queimaduras. Veículo pega fogo na região central de Patos de Minas. Futebol. Elenco da URT se reapresenta com reforço para o ataque. Atlético vence com dificuldade, mas retoma a liderança do Mineiro. Pais reclamam da demora nas obras de CEMEI no bairro Alvorada. Radares da Avenida Marabá começam a operar a partir desta terça-feira. Tem ainda a análise da notícia e, claro, muito mais informações no NTV News que começa a partir de agora. A gente começa essa edição mostrando que uma criança morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas durante acidente ocorrido no quilômetro 214 da BR-352, no município de Carmo do Paranaíba, onde 2 carros bateram de frente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o Onix com placas de Carmo do Paranaíba e o Voyage com placas de Patos de Minas ficaram com a frente totalmente danificadas. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros e uma ambulância da cidade de Carmo do Paranaíba socorreram os ocupantes dos 2 veículos. Porém, um menino de 8 anos, que estava no banco traseiro do Voyage, morreu no local. A perícia técnica esteve no local do acidente. Em contato com o condutor do Onix, um homem de 25 anos, ele disse que transitava pela BR-352 no sentido Carmo do Paranaíba a Patos de Minas, quando percebeu que o Voyage invadiu a contramão e bateu de frente com seu veículo, não sendo possível evitar o impacto. O condutor do Onix fez o teste do bafômetro e o resultado foi 0. Os ocupantes do Voyage, sendo o condutor de 29 anos e a passageira de 17 anos, tios da criança, foram desencarcerados e socorridos por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até o hospital regional. Eles apresentavam diversas escoriações e fraturas pelo corpo e estavam em estado grave. Na tarde deste domingo, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante acidente na MG 410 em Lagoa Grande, envolvendo carro e carreta. A Polícia Militar Rodoviária realizava patrulhamento pela MG 410 quando se deparou com um acidente. O carro de passeio bateu na traseira da carreta. O motorista do carro, um homem de 29 anos, e o passageiro de 23 anos, ambos de João Pinheiro, estavam deitados no asfalto e estavam conscientes, apresentando cortes e se queixavam de dores abdominais e torácicas. Outra passageira, uma jovem de 17 anos, estava deitada no banco traseiro do carro. Ela também é de João Pinheiro. Ela estava consciente e apresentava escoriações no ombro direito e se queixava de dor torácica. O condutor da carreta, um homem de 36 anos, natural de Lagamar, não teve ferimentos. Segundo as testemunhas e os condutores envolvidos, o motorista do carro de passeio transitava sentido BR-040 quando ultrapassou outro automóvel e, ao retornar à sua mão de direção, deparou-se com um veículo de carga transitando no mesmo sentido e em baixa velocidade devido a ondulações na pista e acabou colidindo em sua traseira. As 3 vítimas do carro foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de João Pinheiro até a unidade de pronto atendimento daquela cidade. A carreta teve pequenos danos e, após ser fiscalizada, foi liberada para o seu condutor, que seguiu viagem. O carro ficou bastante danificado e foi removido por um guincho. O condutor do veículo é inabilitado e foi conduzido para a delegacia. No bairro Santa Luzia, o que começou como uma discussão entre familiares terminou em agressões físicas e esfaqueamento. Na tarde desse último sábado, no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas, uma briga terminou em esfaqueamento. No boletim de ocorrência consta discussão entre mãe e filha. A mãe começou a brigar, pois seu neto, que é recém-nascido, estava, segundo ela, com falta de cuidados. E o namorado da garota, que tem 19 anos, interferiu para que o bate-boca acabasse.
O irmão, de 14 anos, da menina, não gostou do que o cunhado fez e entrou na briga. Após muitas discussões verbais, os meninos começaram a se agredir com socos e chutes. E o adolescente, de 14 anos, esfaqueou o cunhado, que posteriormente foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias. Após a agressão, o menino que desferiu os golpes de faca fugiu a pé. Um piloto de parapente morreu em um acidente com equipamento na tarde de ontem em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O momento da queda foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no pico do Ibituruna, onde estavam sendo realizado o evento de voo livre. Valdemiro Martins Rafael, de 41 anos, era da cidade de Catalão, no estado de Goiás, e era considerado um piloto experiente. O equipamento que ele usava começou a girar e a perder altitude até atingir o chão. O corpo de bombeiros foi acionado e o piloto chegou a ser resgatado de helicóptero até uma unidade avançada do SAMU, que constatou que a vítima já não tinha sinais vitais. As causas do acidente serão apuradas. Um homem suspeito de estuprar uma menina de 10 anos de idade nesse fim de semana foi levado para a delegacia em Patos de Minas. Neste domingo, a polícia prendeu pelo crime de estupro um homem de 44 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da vítima comunicou à PM que sua filha, por volta de 18 horas, foi brincar na casa do suspeito com os amigos e que ele teria passado a mão nos seios dela. Após o acontecido, a mãe disse que a menina chegou em casa assustada e chorando, contando que ela foi molestada pelo homem e, inclusive, contou detalhes para os militares. O suspeito tem um filho de 11 anos, amigo da garota. Sendo assim, era de costume a criançada ir para lá brincar. O homem, no dia do fato, aproveitou que as outras crianças não estavam por perto e disse à criança: "Não conta para ninguém, esse vai ser o nosso segredo." Após a frase, o homem colocou a mão por baixo da camiseta da menina e começou a acariciar os seios dela, dizendo que a daria R$50 se ela não contasse isso para ninguém. A garota, assustada, foi correndo para casa e contou aos pais o ocorrido, que comunicaram à polícia. Os militares, quando acharam o suspeito, estava com visíveis sintomas de embriaguez e ele afirmou que em nenhum momento molestou a menina. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Depois do intervalo, aqui no News, polícia investiga caso de criança internada com queimaduras. Veículo pega fogo na região central de Patos de Minas. E você vai ver que a mulher pede ajuda para conseguir cirurgia cerebral. O caso de uma criança hospitalizada com lesões de queimaduras deve ser investigado pela polícia em Patos de Minas. Uma criança de 3 anos foi internada no Hospital Regional de Patos de Minas após apresentar lesões no rosto e queimaduras pelo corpo. A suspeita é de que tenham sido causadas por um ferro de passar roupas. A babá da menina é suspeita de tê-la agredido, mas nega as acusações. De acordo com as informações da Polícia Militar, em conversa com a mãe da criança, ela informou que deixou a filha na casa da babá no Distrito Industrial 2 e que quando voltou, ela percebeu que a bebê estava ferida. Preocupada com os ferimentos, a mãe decidiu procurar a UPA e de lá, a menina foi transferida para o Hospital Regional. O caso será investigado pela Polícia Civil e a criança segue internada e deve passar por cirurgias. Um veículo foi destruído pelo fogo no início da manhã desse domingo na região central de Patos de Minas. De acordo com as informações colhidas da nossa reportagem ao Corpo de Bombeiros, esse veículo, um Fiat Palio, teria pegado fogo na manhã deste domingo, bem pela manhãzinha. Um senhor era quem conduzia esse carro aqui na rua Cônego Getúlio, no bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas. Ele contou para os bombeiros que começou a sentir cheiro de queimado, quando rapidamente teria parado o veículo bem aqui nessa rua, nesse ponto aqui da rua. Então o veículo começou a pegar fogo. Ele não conseguiu debelar as chamas, os militares vieram até o local, apagaram o fogo e fizeram um trabalho de rescaldo para que o fogo não voltasse a ocorrer no veículo. Dá para ver que nas imagens, nessas fotos enviadas à nossa reportagem, o veículo ficou bastante destruído. A parte de dentro, os bancos ficaram derretidos, o motor foi consumido pelas chamas, todo destruído. Ainda de acordo com
o motorista desse veículo, um senhor, o fogo teria começado no tanque de combustíveis. E a orientação, segundo os bombeiros, é sempre essa: notou algo de diferente, pare o veículo imediatamente. Se tem fogo, é só acionar o corpo de bombeiros, que eles vão até o local para tentar debelar as chamas. E também manter sempre a revisão dos carros em dia, alinhamento, balanceamento, verificar o sistema de combustível se está tudo em dia. É claro, quem tem carro tem que ter esses cuidados para não acontecer esse tipo de fatalidade, que pode acontecer até com um veículo que, se estiver em manutenção tudo correto. É um veículo automotor, está ali com combustível e tudo pode ocorrer. Agora a gente mostra o apelo de uma aposentada que precisa urgentemente fazer uma arteriografia cerebral, mas que não tem condições de custear o procedimento. Luciene Santos teve uma dilatação no vaso sanguíneo que leva o sangue até o cérebro em 2007. E de lá para cá, já chegou a fazer 4 cirurgias. A última delas foi em 2008, em que o médico pediu para que ela fizesse uma arteriografia cerebral, para entender o caso de Luciene. O exame pedido pelo doutor permite observar a circulação de sangue e também os vasos sanguíneos no cérebro, para que sejam identificadas possíveis alterações ou lesões. Mas o valor chega a R$ 2.500. Eu fiz a última cirurgia em 2018 e até hoje, né, o médico pediu com 3 meses para mim fazer a arteriografia, né, e levar lá, né, mas eu não, até hoje não consegui, né, e eu falava que particular, né, eu não tinha condições, ainda mais que eu fiquei viúva, né, aí eu falo, eu pago aluguel, eu sou aposentada, né, ganho um salário, né, então aí não faço a despesa, eu falo, não tem condições, né, de estar pagando, né. Luciene foi atropelada neste mês de fevereiro e no acidente ela chegou a bater a cabeça, resultando fortes dores. Com isso, foi ao médico e ele solicitou com urgência a arteriografia cerebral, exame esse que já deveria ter sido feito há muitos anos. O carro, né, me pegou, né, aí eu coisei, minha coisa levou eu para o hospital, né, eu fui, aí tirou o raio-x lá e fiz um exame da cabeça, né, como estava doendo muito, né, aí foi onde que o neurologista, né, falou, mandou chamar urgente uma pessoa que estivesse me acompanhando para falar que eu tinha que fazer arteriografia cerebral, né, urgente, para ver como que estava, né, se tinha mais algum neurisma, né, ou tinha que fazer cirurgia de novo, né. Quem puder ajudá-la, o Pix é o de sua filha, Stephanie Luane. O número é 113-686-316-81. A população puder me ajudar, né, para estar fazendo esse exame. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no NTV News para terça-feira. Desafio Tora Racing movimenta ciclistas no fim de semana em Patos. Futebol, o Atlético vence com dificuldades, mas retoma a liderança do Mineiro. E elenco da URT se reapresenta com reforço para o ataque. Nesse fim de semana de carnaval em Patos de Minas, muitos ciclistas deixaram de lado a folia para participar do desafio Tora Racing de mountain bike. O desafio Tora Race já é tradicional em Patos de Minas. O nome é do organizador do evento, que sempre busca novas experiências para os atletas. Logo pela manhã, dezenas de pessoas já se concentravam para a largada. Ao todo, são 14 categorias que vão do juvenil ao sênior. E são 2 formas de percurso, um menor de 38 quilômetros e o outro de 56 quilômetros. Todos um grande desafio para os atletas, já que em forma de circuito vão ser 2 e 3 voltas. E aí é onde eles vão ver onde está o maior desafio, porque as estradas são difíceis para pedalar. O percurso do Tora sempre é desafiador. É um cara que conhece as trilhas há muitos anos e o trecho dele é de arrepiar. Inicial para se sair bem. É empenhar, é chegar e moer o pé de vela. Esse desafio do Tora é bem desafiador, porque várias trilhas, né? Então tem uma parte aí que, se a galera não estiver bem preparada, tem que empurrar a bike, então tem que treinar muito. Um percurso show de bola, tá muito bem marcado, um percurso de voltas, tá muito técnico, a parte de descidas mesmo.
O trajeto vai subir aí praticamente no começo da volta inteira e depois só descendo. Então vai valorizar tanto o atleta que tem com um ritmo de preparo bacana, quanto a técnica descendo. Vai ser show de bola. A prova circuito cada volta é 19 quilômetros, né? Então não é uma prova tão fácil assim, mas é uma prova legal de fazer. O organizador do desafio explica que são 5 ganhadores. Além disso, quem participa do evento concorre a brindes, recebe medalha e todo o apoio durante a prova. Muita medalha até ecológica, né? De madeira. Faz jus ao nome, né? Tora, né? O próximo evento agora é só o ano que vem, né? Esse evento a gente faz ele uma vez por ano e reúne a galera do mountain bike aí, a diversão tá aí, família, né? E vamos que vamos. Futebol, o Atlético igualou a pontuação do Cruzeiro e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro ao vencer o Pouso Alegre no sábado, em partida adiada pela 8ª rodada do estadual. Sacha fez o primeiro gol do Galo aos 9 minutos. Jogada de cabeça após cobrança de escanteio por Guilherme Arana. A equipe alvinegra seguiu com mais vantagens, mas nenhuma finalização aumentou o placar até o fim do primeiro tempo. Já no segundo tempo, após uma pressão do Pouso Alegre por um pênalti não marcado, Ramon teve a chance de igualar o placar em 1-1. O empate esquentou o jogo para a equipe da casa, mas, aos 27 minutos, Sacha reverteu a situação e abriu nova vantagem para o Galo. Ramon veio 10 minutos depois e, de cabeça, deixou o placar novamente igualado para o Pouso Alegre. Sobrou para Fábio Gomes, nos acréscimos, garantir a vitória do Galo. O treinador do Atlético avaliou a partida e reconheceu que no segundo tempo a equipe voltou para o campo mais relaxada, o que pode ter influenciado no resultado do jogo com 2 gols da equipe adversária. O resumen do jogo é: o primeiro tempo foi muito boa atuação do equipo, tem que terminar 3-4-0. Y el segundo tiempo el equipo entró relajado y se complicó. Acá no hay rival pequeño, todos los rivales tienen su gran dificultad y hoy no fue la excepción. Com o resultado, o Galo assume a liderança do Mineiro com 19 pontos, a mesma pontuação do Cruzeiro, só que com mais saldos de gols, 13 contra 8. Pouso Alegre está em último na tabela, zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos. Após a folga no domingo de carnaval, o elenco da URT se reapresentou nesta segunda-feira e retomou a preparação para a sequência do Campeonato Mineiro, com novidade. Treino pesado dentro de casa e foco no Campeonato Mineiro. A URT não teve um bom desempenho aqui no último jogo, na última terça-feira, contra o Avaí na Copa do Brasil e foi desclassificada. Agora, o técnico do time, Paulo César Catanossi, deve concentrar toda a energia do time para o Campeonato Mineiro, já que são poucos jogos a partir do próximo, que será fora de casa, em São João del Rei, contra o Atlético. O time tem uma boa colocação na tabela, está em terceiro lugar com 16 pontos. Vem mantendo uma regularidade muito boa, né? Principalmente jogando dentro de São João del Rei. É uma equipe que encaixou bem, uma equipe que está fazendo um grande campeonato, equipe forte, alguns jogadores experientes, né, que conhecem o futebol mineiro. E nós vamos ter muita dificuldade, mas assim, o RT tem as suas pretensões da competição. A ideia é nós irmos e ir até São João del Rei, obviamente conseguir um resultado que nos interessa, a vitória ou o próprio empate, mas nós vamos jogar para ganhar o jogo com todo respeito ao Atlético. Ao contrário de muitos times que estão no Campeonato Mineiro, o RT tem uma pausa menor para descansar no Carnaval. Eu falo descansar com relação a jogos, porque dentro de casa o trabalho tem sido pesado. E para muitos clubes, essa rotina é normal. Essas datas comemorativas no futebol dificilmente é respeitado, né? A gente treina Carnaval, treina Natal, véspera de Natal, né? Feriado, domingo, a gente está trabalhando, então a gente foge dessas datas comemorativas aí, né? O futebol ele não te permite você ficar 2, 3 dias de folga para poder fazer um
um jogo no final de semana, né? Isso aí não existe. Um reforço que chega com tudo aqui na URT é um novo jogador, atacante Jefferson Montemor. Ele já jogou no América de Teófilo Otoni, que também já disputou contra a URT. E lembrando que já passou também pelo Patrocinense. Ele conhece bem o clube porque já jogou contra e sabe dos novos desafios que tem daqui para frente. É um desafio grande, né? A gente vem acompanhando os jogos do URT, confio muito no grupo, acho que é um grupo bem qualificado e avalio como uma oportunidade boa para que a gente possa alavancar e buscar os objetivos dentro da competição. É bom destacar que a URT conhece bem o adversário do próximo sábado, porque já venceu de 1-0 no ano passado no mesmo campeonato. Segundo Paulo César Cartanossi, uma dúvida que eu tive foi com relação ao gramado. Patos de Minas, aqui no Zama Maciel, tem um gramado muito peculiar porque é bastante pesado. Então, quando outros jogadores vêm até aqui ou os jogadores vão jogar fora, a característica muda totalmente. Ele disse que trabalha o time para não jogar apenas em locais parecidos como o RT, mas sim para jogar em qualquer local, independente de tempo ou estado da grama. O estádio é bem parecido com o do RT, né? De repente o alambrado é um pouquinho mais próximo ao campo de jogo, né? Mas é bem parecido com o do RT. E a gente que já está no futebol há algum tempo também, os próprios jogadores, né? Nós não podemos levar isso aí muito em consideração, né? Porque o passe é o mesmo, a medida da trave, as dimensões do estado do campo é o mesmo, a medida da trave é a mesma. A gente chega lá e praticar o jogo com comprometimento, com vontade de ganhar o jogo, né? Determinados para ganhar o jogo. Tempo seco e calor neste início de semana em Patos de Minas e municípios vizinhos. Vamos conferir como é que fica o tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Segundo o IMET, a tendência é de estabilidade com pouca chance de chuva no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A terça-feira deve ser com poucas nuvens pela manhã e aumento da nebulosidade no período da tarde. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 18 a 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 31 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Guimarães, mesma previsão, com a máxima também chegando aos 30 graus. E em Tiros, as temperaturas devem oscilar entre mínima de 18 e máxima de 31 graus nesta terça-feira. A seguir aqui no News tem a análise da notícia. Radares da Avenida Marabá começam a operar a partir desta terça-feira. Rodovia sofre com estragos após ser utilizada como rota alternativa. E na BR-365, problemas em 2 trechos com risco de desabamento de encosta e afundamento de pista. A rodovia MG-230, utilizada como rota alternativa devido à interdição na BR-365 por quase 2 semanas, sofre com os danos provocados pelo tráfego pesado de veículos. A nossa equipe saiu de Patos de Minas para fazer o mesmo trajeto que muitos motoristas fizeram durante dias para chegar até aqui na cidade. Já do outro lado da Ponte dos Vieiras, a nossa reportagem entra no trevo que dá acesso à cidade de Serra do Salitre. Percorremos alguns quilômetros até encontrar algumas avarias na pista. Nós andamos apenas 5 quilômetros aqui na rodovia 230, MG-230, e já nos deparamos com um trecho bastante complicado. Aqui, por exemplo, dá para ver que o asfalto ele se afundou, né? A gente está um pouco para frente de Serra do Salitre, cidade aqui, e é um local onde muitos motoristas, quando vão passar, eles entram na contramão da via. Se tiver vindo outro carro, o perigo ainda é muito maior, e tudo isso causado por causa da rota alternativa que muitos motoristas usavam para passar e chegar até a cidade de destino. Quem vinha de Uberlândia, Patrocínio, fazia esse mesmo trajeto. Agora nós vamos continuar, o carro da reportagem está aqui logo à frente, não tem acostamento, e vai mais alguns quilômetros aí para frente para mostrar a situação para você que está em casa, para ver como ficaram as rodovias, a rodovia, na verdade, MG-230, que liga até a cidade de Rio Paranaíba. Para chegar até Patos de Minas, nós tivemos que percorrer mais uns bons quilômetros. Isso porque foi preciso ir até o trevo da cidade de Rio Paranaíba
para só assim acessar outra rodovia, a MGC 354. Foram mais 50 minutos de viagem. Ao todo, do início da nossa viagem até a chegada em Patos de Minas, a nossa equipe percorreu por mais de 2 horas. Muito bem, é a hora da análise da notícia nesta segunda-feira de carnaval comigo, Gui Boaventura, para a gente comentar os principais fatos do dia. Este abre a nossa análise de hoje com essas vias que ficaram aí danificadas pelo tráfego pesado devido a toda aquela interdição na Ponte dos Vieiras, na BR-365, por quase 2 semanas. Meu caro Gui, boa noite. Olá, Aldair, boa noite ao nosso telespectador. Falando dessa rodovia aí, Aldair, como é que isso acontece no Brasil, né? São chamadas as obras eleitoreiras. Como é que faz uma rodovia dessa aí que não suporta o trânsito? Ah, mas é uma rodovia que o trânsito é leve, mas não importa, ela precisa durar. No Brasil a gente precisa aprender a fazer obra. A obra pública ela tem que ser boa, ela tem que ter durabilidade, ela precisa ter uma consistência maior. E a regra tem que ser um pouco diferente. Pega para você ver a regra que nós temos para o asfaltamento dos bairros que são formados na cidade, por exemplo. Qual que é a milimetragem do asfalto que é exigida? É uma porcaria. É um negócio que não é para durar. Na primeira chuva que vem, ela se desfaz. Vai estar cheio de buraco, vai estar cheio de problemas para a própria administração pública fazer. Essa estrada é do mesmo jeito. Essa estrada, a 230 aí, ela sai ali de Serra Negra e vai a Rio Paranaíba. Um excepcional desvio, um excepcional atalho. Encurta a viagem, né? Da 354 para Patrocínio, para Araxá, né? Para Uberaba, para Uberlândia. Ali quem vai sair daquela região, quem está em Carmo do Paranaíba, por exemplo, para ir para Uberlândia, não precisa vir aqui e já corta o caminho por ali, vai para o Rio Paranaíba, do Rio vai para Serra Negra para Patrocínio e vai embora. Quer dizer, é um pedaço de rodovia extremamente importante, mas não, faz desse jeito aí, ó. Pena que o Rafael não teve a curiosidade para ver a espessura do asfalto onde ele está quebrado, para mostrar para você como é frágil o asfalto desse tipo de rodovia, que são rodovias eleitoreiras, são rodovias para atender pedidos de vereadores, para atender pedidos de prefeitos da região, e quando fazem isso aí, faz uma rodovia dessa sem nenhuma qualidade. Aí quando tem que passar um trânsito um pouco mais pesado, quando tem que passar um trânsito com mais veículos, como foi dessa vez, e olha que nem passou todo o trânsito da BR-365 por lá, porque ela não suportaria de jeito nenhum, né? Agora, você viu ali também, como é que faz uma rodovia dessa sem nem um cantinho de acostamento? Como é que faz para parar numa rodovia dessa? Quer dizer, um negócio assim que não tem cabimento, né? Não tem qualidade nenhuma. E aí dinheiro nosso que é colocado ali, sem saber se o povo aprova, se o povo não aprova, porque o povo não se mete nisso, não sabe disso, não discute esse tipo de coisa. Uma rodovia dessa, não são feitas audiências públicas para fazer uma rodovia dessa, faz no peito, né? Aí eu vou fazer a rodovia, e aí o governador faz esse tipo de rodovia, faz esse tipo de obra aí também. Muito bem. O Gui, por falar em rodovia, tem preocupação também para quem transita pela BR-365, né? No trecho conhecido como Curva dos Moreiras, o barranco está despencando e no Morro do Café, o asfaltamento em uma das pistas apresenta rachaduras, com risco aí para quem transita por ali. BR-365 em Patos de Minas, que liga a cidade de Varjão de Minas. No local, alguns cones já sinalizam que por aqui tem problema. Aqui, ó, naquela curva, por exemplo, ela é bastante sinuosa. Quem sai dali e já pega esse novo percurso aqui, nota que aqui já existem alguns cones. A gente vai descer para mostrar para você que está em casa que a situação é muito preocupante
Isso porque uma cratera ao lado do acostamento está se formando. Essa barreira aqui é para sinalizar que de cá eu não posso ficar, mas de cá eu posso passar. E aqui mais cones e mais cones e mais cones. E, infelizmente, está cedendo toda aquela parte ali, ó. O asfalto, inclusive, está caindo. Há um cone lá dentro. Olha só o perigo. Olha só o perigo. A carreta passou bem rente. Eu vou chegar mais para cá, porque tem outra carreta passando. E quando a carreta passa aqui nesse ponto, isso aqui treme bastante. O DENIT veio até aqui, colocou esse cone maior, que é uma espécie de sinalização, para dizer que aqui encontra-se perigo. E essa área tá para desabar a qualquer momento. Nós conversamos com essa equipe do DENIT, que não pode gravar entrevista, mas passou algumas informaçõezinhas que eu posso divulgar para vocês que estão em casa. Essa área aqui, ó, que inclusive muito desse asfalto caiu para dentro do córrego que tem um lado aí, ela precisa ser toda aterrada novamente. Já aqui no quilômetro 369 da BR-365, indo para a cidade de Varjão de Minas, há uma outra situação que é essa dessa encosta que está caindo, inclusive agora está mais seco, não há umidade por aqui, mas o medo dos motoristas é que a qualquer momento, que as chuvas comecem novamente, isso aqui amoleça e toda essa terra acumulada próxima ao asfalto venha a ocupar a pista. Dá para ver que é uma encosta, né, um barranco que está cedendo, a gente chama barranco de talude, de forma de talude, e está acabando erodindo e ocupando aqui a beirada da pista. Ainda não ocupa parte da pista, mas é algo que requer muita atenção dos motoristas. E carro que passa o tempo todo aqui deixa a situação ainda mais delicada. Esse buraco imenso nessa curva ali, a 365 tem enfrentado problemas como outras rodovias. Mas tem faltado também na BR-365, como também em outras estradas, um monitoramento e um trabalho preventivo, né? Para que uma situação como essa não fique pior ainda, como um buraco desse que vai tomando conta ali dessa pista, né? Olha, essa situação aí da Curva dos Moreiras, na BR-365, é uma questão de polícia, sabe? O responsável por essa rodovia aí, naquele trecho ali, tinha que ser preso. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele tinha que ser preso. Tamanha a irresponsabilidade por deixar um buraco desse aí, ó, que nós estamos vendo aí, ó, esse buraco, essa situação aí, ó, mal sinalizada e prestes a cair, porque mais uma chuva, se a gente tiver uma pancada de chuva com uma precipitação maior, que cause uma enxurrada volumosa aí nesse local, o restante da rodovia vai por água abaixo. E aí é o seguinte, solapa a terra da rodovia e o asfalto fica aquela casquinha por cima. Vem um caminhão, vem um carro, vem um automóvel qualquer, vai para o buraco. E aí quem é o responsável? Ninguém. Um acidente. Tivemos ali um acidente terrível. Olha só que tragédia anunciada que nós estamos vendo aí, ó. Olha aí o buraco. Tragédia anunciada. Os caminhões estão passando aí a meio palmo do buraco. Isso é uma irresponsabilidade terrível. Onde estão as nossas autoridades? Onde estão os nossos políticos aqui da nossa região? Será que vou ter eu que sair daqui mais uma vez para pedir socorro para alguém? Sabe? E não é uma questão de, essa aí é uma rodovia. Nós temos que pedir socorro para alguém, para interceder, para não causar ali uma tragédia. Para amanhã a gente não está nos noticiários nacionais e internacionais com uma grande tragédia numa situação dessa. Sabe, é difícil você tolerar esse tipo de coisa e não ver ninguém se mexer. Quando eu me posicionei aqui em relação à Prefeitura de Patos de Minas participar do conserto da Ponte dos Vieiras,
É uma questão de competência. Mas isso não quer dizer que esses mesmos políticos que queriam consertar, colocar a mão na massa e fazer bonito consertando a Ponte dos Vieiras para beneficiar algumas pessoas, não possam colocar também o pé na estrada e ir atrás da solução, porque é isso que podem fazer. Colocar o pé na estrada e ir atrás da solução para essa situação ali na Curva dos Moreiras. Se continuar desse jeito, nós vamos ter acidente ali. E aí, quem é que nós vamos culpar? Quem que o povo vai culpar por um acidente ali, por uma coisa, por uma tragédia naquele local? É uma irresponsabilidade de todo tamanho deixar aquela situação ali daquele jeito, deixar essa rodovia daquele jeito ali. E não é aquele barranco lá que deslizou, que nós falamos aqui que era na curva dos no Morro do Café, tem também um rachado no asfalto que preconiza um movimento de terra no leito da rodovia, na subida da Serra do Café. É preciso que isso seja visto. É preciso que alguém vá atrás e, se possível, denuncie isso aí ao Ministério Público Federal. Sabe, aqui nós temos o Ministério Público Federal. Nós precisamos de comunicar esse fato ao Ministério Público Federal para que haja uma movimentação de urgência em torno do conserto da 365, ou até mesmo, uma melhor sinalização, nem que seja uma providência paliativa ali. E olha, ali não tem jeito de fazer desvio não, viu? Se der um problema ali, é interdição, mesmo sem a possibilidade de fazer desvio. E não tem jeito de desviar também para Presidente Olegário, porque o trânsito ali também está complicado. Pela BR-354 vai ficar muito longe aí para quem vai passar, por exemplo, para ir lá para sua terra, para Pirapora, para Buritizeiro, aquela região ali, não vai dar essa volta tão grande assim. É verdade. Vamos continuar falando de trânsito, Gui. A Prefeitura publicou comunicado alertando que os radares da Avenida Marabá começam a operar a partir desta terça-feira. Os radares foram colocados em 4 pontos da Avenida Marabá, entre o acesso ao bairro Jardim Esperança e o trevo da MG 354. Os equipamentos funcionaram em caráter educativo de 14 a 28 de fevereiro, passando a operar de forma definitiva nesta terça-feira. O limite em toda a via agora está fixado em 60 km por hora. Sendo assim, os radares foram instalados antes da saída do bairro Jardim Esperança e após o acesso ao bairro Alto da Serra, e antes do acesso ao bairro Alto da Serra e após a rotatória do Alto Limoeiro. Quando a gente noticiou no mês passado que seria a partir de março, muitos motoristas reclamaram dessa situação, dizendo que a movimentação ali precisa de ter um volume de velocidade maior, porque ali tem a pista é ampla para poder transitar, mas no entendimento da Prefeitura e de muitos moradores, esse limite de velocidade teria que ter sido colocado, como é ao longo de toda essa avenida aqui. Como é que a gente pode analisar, então, esses novos radares que foram colocados ali naquela parte, em pelo menos 4 pontos ali, descendo e subindo a Marabá? Fácil. Primeiro é o seguinte, quer mudar a velocidade dessa pista aí? Transforma em rodovia. Transforma a pista em rodovia, porque ela é uma avenida de trânsito rápido. E aí, para mudar a velocidade, tem que mudar o Código de Trânsito Brasileiro. Tem que ir para o Congresso Nacional, né, para mudar a lei, para mudar a regulamentação. Porque o Código de Trânsito Brasileiro fala que numa via de trânsito rápido, dentro de uma cidade, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Qualquer coisa que tiver que mudar nisso aí, tem que mudar a lei ou mudar a rodovia. Agora, mais que 60 km ali, para ir para onde? O trecho é curto, né? É, o trecho curto. Sabe, por que tanta pressa assim? Sai um pouco mais cedo para não provocar acidente. A pista é uma pista ampla, uma pista larga, mas com nuances perigosas. Nós já tivemos vários acidentes ali pelas nuances que tem a pista.
né? Esbarrancado, barranco alto e etc. Um punhado de coisa que tem ali, o movimento que é imprimido ali, principalmente acima da avenida da interseção com a Avenida das Paineiras, né? A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Agora, uma outra coisa também que é só no Brasil que acontece, né? Nós vamos fazer uma fiscalização educativa. E aí joga por água abaixo o tempo que a pessoa ficou na autoescola, o teste que foi feito para se essa pessoa sabia de sinalização, né? Se sabia das regras do trânsito. A função da sinalização é demarcar o que é preciso, informar o que é preciso, velocidade, limite, etc., para quem passa por ali, e o motorista tem que prestar atenção. Se ele for pego em qualquer situação fora dessa regra, ele tem que ser punido. E a punição aí é administrativa, porque é feita através de multa. Muito bem. Vamos fazer uma parada rápida, depois do intervalo a gente fala dos 1.600 casos de Covid e 2 mortes que foram registradas em Minas nas últimas 24 horas. Você vai ver que pais reclamam da demora das obras do CEMEI no bairro Alvorada e vamos mostrar também a movimentação da folia de carnaval em Patos de Minas. O atraso na obra do CEMEI Cebolinha 2, que ainda não possui previsão de término, tem gerado preocupação e muitas reclamações entre os pais. As aulas do novo Centro Municipal de Educação Infantil Cebolinha, situado na rua Carapés, no bairro Alvorada, ainda estão no começo. E os alunos que frequentam o local estão sem aula desde o dia 7 de fevereiro. Segundo esta mãe, que preferiu não revelar a identidade, a última previsão de volta às aulas divulgada num grupo de WhatsApp pelas educadoras do local seria para início do mês de março. Mas pelo andamento da obra, o retorno ainda é incerto. A gente vê que vai demorar essa reforma, pelo menos a construção da cozinha, que foi o que eles disseram para nós no final do ano passado. Então a gente está no escuro, a gente está sem saber quando volta, se volta. A gente precisa de uma posição, porque muitas mães dependem da escola para poder trabalhar. Porque fica difícil, inviável, pagar alguém para olhar as crianças e pagar uma escola particular também. Esta mãe, que também não quis se identificar, teve que decidir entre continuar estudando ou trabalhando para que pudesse cuidar do filho, enquanto a situação do CEMEI não é resolvida. Ela acabou deixando o emprego. Entretanto, o filho dela, que está com atraso no desenvolvimento escolar, necessita de socializar devido às dificuldades de adaptação. Eu não tenho com quem deixar. A minha sogra estava olhando meu filho de manhã, mas a partir de semana que vem, infelizmente, ela não consegue. Eu faço como? Tem dia que eu preciso faltar de curso, tem dia que eu preciso cancelar todos os meus compromisso para poder ficar com meu filho, porque eu não tenho com quem me deixar. Então a escola nesse momento seria primordial, porque o meu curso que eu faço é algo que eu queria muito e eu consegui, e por falta também eu não formo. Então assim, a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente pede um posicionamento do prefeito, pede um posicionamento da escola e eles nunca têm uma data precisa para dar. Por que as professoras podem ser remanejadas e continuar trabalhando normalmente e as nossas crianças têm que ficar em casa esperando a escola ficar pronta? Segundo ela, os alunos deveriam ser transferidos para outros centros de educação infantil nas proximidades, como a Unidade 1 do CEMEI Cebolinha, o CEMEI Edna Borges Babilônia e um anexo da Escola Municipal Prefeito Jacques Correia da Costa. Eu até cheguei a mandar uma mensagem para o prefeito, falei com ele assim, que eu até entendia que as escolas precisam de ser reformadas para o conforto das crianças. Porém, ficou 2 anos parada e eles resolveram reformar agora, né? Quando as aulas foram voltar. E não é só o CEMEI do Cebolinha que está passando por isso. A nossa unidade é a unidade 2. Aí tem a unidade que é o anexo na Caetés, que também está totalmente demolido, não começaram nem a reerguer. E tem o Branco de Neve, que está passando pela mesma situação. Só que as crianças do Branco de Neve já foram remanejadas para outras escolas. Só os nossos que estão lesados. De acordo com o relato das duas mães, os vídeos de ensino remoto compartilhados via WhatsApp possuem menos de 2 minutos e são enviados apenas semanalmente. Então eles vão mandando as atividades, né? Mandam um vídeo por semana. Então como que eu vou educar uma criança com vídeo? É a mesma coisa de eu colocar ele para ver um desenho na televisão. Entendeu? Então, assim, não é que a gente está querendo, tipo assim, ser vítima da situação, mas o meu filho ele tem direito à educação. Uma falta de respeito com a gente, com as crianças que precisam estar aprendendo também, porque não é só mandar 1, 2 vídeos no grupo igual eles mandam. A criança precisa se socializar, ela precisa aprender
Porque a gente pensa, creche, a gente não aprende nada, pelo contrário, as crianças aprendem muito, tanto em casa quanto na escola. O contrato da reforma, no valor de mais de 2,4 milhões de reais, foi firmado em novembro do ano passado. E o prazo final para execução é de 8 meses, ou seja, julho de 2022. O anseio das mães é que, enquanto a obra não é concluída, os filhos sejam remanejados para outros CMEIs. E aí a gente noticiando mais reclamações de pais com relação a vagas em creche e a CMEIs que não estão aí já atendendo a população, Gui. Pois é, isso aí é falta de planejamento, porque o grande senão nessa história toda aí são as creches que ficaram paradas por 2 anos, né? Um ano no governo anterior e outro ano no governo atual, e que não foram reformadas. E aí depois, quando tem que voltar às aulas, aí agora nós temos que reformar. Aí reforma, fica mais 1 ano parada uma obra dessa aí. É um absurdo esse negócio, é uma falta de planejamento, uma falta de critério, porque a creche, ela é direito e é extremamente necessário para pais e mães ajudar a criar os seus filhos, né? Porque ele precisa, hoje pai trabalha fora, mãe também trabalha fora. E a criança tem que ficar na creche. O déficit cada vez maior de vagas em creches. O Gui, os festejos de carnaval em Patos de Minas acontecem em eventos privados que têm recebido um grande público, né? O repórter Matheus Borges foi até o Parque de Exposições hoje para acompanhar a movimentação dos foliões desta segunda. Pois é, Aldair Cardoso, o som já mostra que a folia aqui no Parque de Exposições está rolando solta. Essa é a primeira festa do dia, porque depois das 9 horas da noite tem mais uma noite adentro aí para os foliões que vieram a Patos de Minas para aproveitar este carnaval. Ao meu lado está o Caio, ele que é um dos organizadores desse evento. Vou até me aproximar aqui por causa do som. Caio, nesse final de semana, mais de 4.000 pessoas passaram aqui nesse bloco de carnaval em Patos de Minas. Sim, isso mesmo. Nós tivemos um público médio de 4.000 pessoas por festa. O pessoal que veio para curtir, veio para se divertir. Nós não tivemos nenhuma ocorrência de briga, violência. Tudo fluiu da melhor maneira possível. E dá para aproveitar bastante, porque hoje, assim como no sábado e no domingo, 2 festas. Como é que foi pensada essa logística para receber esses foliões nesses 2 momentos aqui em Patos de Minas? Legal. Esse modelo de evento é baseado em jogos universitários, festas de jogos universitários, onde acontece uma tenda, uma festa à tarde com venda de bebidas e à noite open bar. E essa organização para receber as pessoas, a gente percebe que há todo um ambiente preparado para recebê-las aqui. E são pessoas apenas de Patos de Minas ou pessoas de outras regiões vieram a Patos, uma vez que esse bloco era tradicional lá de Rio Paranaíba? Isso mesmo. Nós preparamos uma infraestrutura muito robusta, né? Tenda, o nosso evento é praticamente todo coberto, porque nós estávamos com medo da chuva, né? Também tomamos todos os cuidados para prevenir o contágio da Covid-19. Nós solicitamos carteira de vacinação a todos que entraram ao evento e permitiu que o evento acontecesse de uma maneira muito leve, muito tranquila. E nesse terceiro e penúltimo dia de carnaval em Patos de Minas, a alegria já tá rolando solta, viu? E para curtir essa festa, visual a caráter. Carnaval, né? Temporada de brilho, começou. E muita cor, adoro. Aqui em Patos acho que nunca teve uma festa desse nível. Tem que vir a caráter para curtir no máximo mesmo. Tô curtindo demais isso aqui, tá muito bonito, muita gente bonita, né? A galera tá massa demais e o rolê tá sensacional mesmo, sem dó. Então é isso, Aldair Cardoso. Aqui no parque, o ambiente todo preparado para que as pessoas possam realmente aproveitar essa que é uma das datas mais esperadas para que se possa acontecer. Lembrando que em Patos de Minas há um bom tempo não acontecia aí comemorações em eventos privados, uma vez que públicos há anos já não acontecem. Matheus Borges de volta ao estúdio do NTV News. Que possamos ter então um carnaval tranquilo, né, nessa reta final aí desse Carnaval 2022 em Patos de Minas, que não tem uma grande tradição, mas que acaba sendo realizado em eventos privados.
Você é um especialista em carnaval, né? Adoro carnaval de rua, né? Sou da época que o carnaval era nos clubes, então... Não, e você é de um local que tinha... Já presenciei lá em Pirapora um dos melhores carnavais do Brasil. Ali nas barrancas do Velho Chico, né? À beira do Chicão. Saudade dessa época. Gui, amanhã a gente se encontra novamente, análise terminando e o nosso NTV News também. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia a todos, uma ótima noite e até amanhã.